Bom, a nossa parte 3, marcando aqui só para que vocês não se confundam, do membro superior, as lesões. Antes de falar das lesões, eu vou falar um pouquinho dos estabilizadores do ombro, que nós vamos trabalhar com eles agora. Nós temos os estabilizadores passivos, que são os ligamentos, né? Então, o sistema ligamentar do ombro é um tipo de estabilizador passivo. E eu tenho que contar que a cabeça do húmero é muito maior do que a cavidade glenoidal, e para auxiliar esse encaixe, deixa eu fazer de uma outra cor aqui para ficar mais fácil, para auxiliar esse encaixe, eu tenho em volta da cavidade glenoidal essa lâmina chamada de lábio glenoidal, que é de fibrocartilagem. O lábio glenoidal ele aumenta a superfície, né? A cavidade glenoidal é esse espacinho aqui, e a presença do lábio glenoidal estabiliza esse encaixe de uma forma mais eficiente. Então aqui na imagem a gente pode ver a cabeça do húmero, a cavidade glenoidal, e aqui com o hipossinal de um lado e do outro, né? Que é um corte transversal, o lábio glenoidal. Num corte coronal ou frontal, né? A cabeça do húmero, a glenoide e essas projeções de fibrocartilagem formando o lábio glenoidal, que é um estabilizador. Então aqui nas imagens eu deixei circulado, vou circular aqui o lábio glenoidal e a parte superior do lábio glenoidal, que é essa é a parte superior, né, que está a escápula. Essa parte superior do lábio glenoidal recebe um tendão, que é o tendão do músculo bíceps. Significa que o músculo bíceps ele está inserido no lábio glenoidal, na porção superior do lábio glenoidal. Isso vai ser importante mais para frente. Os estabilizadores ativos, então a estabilização ativa do ombro é feita por músculos chamados músculos do manguito rotador. São 4 músculos. O músculo anterior chama subescapular, o músculo supraespinal, o músculo infraespinal e o músculo redondo menor. Esses são os 4 músculos do manguito rotador, que eu observo aqui: o subescapular, o supraespinal, o infraespinal e o redondo menor. Eles envolvem a cabeça do húmero como se fosse a manga de uma camisa e estabilizam esse ombro. Aqui numa imagem de tomografia, a cavidade glenoidal, o processo coracoide, o acrômio e a clavícula, e aqui o meu músculo chamado supraespinal, o músculo infraespinal e redondo menor, e na frente da escápula o subescapular. Aqui com outras cores, né? Supraespinal, infraespinal, redondo menor e subescapular. Numa ressonância magnética, de forma mais fácil, supraespinal, infraespinal, redondo menor, o subescapular, processo coracoide, a cavidade glenoidal, clavícula, acrômio e a articulação acrômio-clavicular. Essas imagens aqui nós já vimos, né, na tomografia, na outra aula, mas aqui eu quero ressaltar para vocês a glenoide, a cabeça do húmero, o processo coracoide, então aqui a parte anterior, o músculo subescapular, esse é o músculo infraespinal, né, e aqui eu consigo ver o músculo que envolve o ombro, o deltoide, né, e num corte mais acima, o músculo supraespinal. O lábio glenoidal, inserido na margem da glenoide, o músculo supraespinal e o músculo subescapular nessa exposição. Aqui o trapézio e o deltoide, clavícula, acrômio e articulação acrômio-clavicular. Bom, vamos falar um pouquinho das lesões e doenças desses mecanismos, né? Tem um quadro comum, limitação de movimento em abdução, início de rotação, com dor no ombro. E quando nós observamos essa imagem, a cabeça do húmero, aqui o músculo deltoide e o acrômio, embaixo do acrômio
o supraespinal. Dá para perceber que eu tenho líquido, né, hipersinal na região do tendão, e essa pessoa tem uma tendinite de ombro, ou tendinite do músculo supraespinal. Essa tendinite ela pode gerar processos de calcificação. Então aqui o acrômio, a glenoide, a cabeça do húmero, o supraespinal, e na região tendínea do supraespinal aconteceu uma ossificação. Então é uma ossificação desse músculo supraespinal, uma tendinite ossificante. E aqui dá para ver o fragmento ossificado na radiografia. O que pode acontecer com esse tendão é sofrer uma ruptura, perda de continuidade. Observem que o supraespinal perdeu a sua continuidade, muito líquido extravasando. Isso é uma ruptura do tendão. Aqui o tendão, aqui é outra parte do tendão, e esse é o segmento onde ocorreu a ruptura. Os músculos eles podem sofrer atrofia, esses estabilizadores. Então, se a gente pegar aqui o Y escapular, o topo do Y, traçar uma linha horizontal no topo do Y, o músculo supraespinal saudável tem que passar por essa linha. E aqui eu tenho a linha no topo do Y escapular e meu supraespinal ele está abaixo, ele está atrofiado. Aqui é tudo depósito de gordura por conta dessa atrofia, né? Então aqui uma evolução, opa, grifei errado aqui, no Y escapular um músculo normal, aqui no Y escapular um músculo em processo de atrofia, e aqui o músculo bem atrofiado. Aqui um outro caso, 29 anos, referidor no ombro, sem história de trauma, e é praticante de musculação, e aqui a gente observa o Y escapular, o músculo subescapular íntegro, supraespinal muito bom, ó, um bom volume de supraespinal, o redondo menor e aqui um infiltrado no músculo infraespinal. Então ele teve uma ruptura do músculo infraespinal. Por isso que é importante eu ter noção da posição. Olha só, o supraespinal, o infraespinal, o subescapular na frente, e agora esse infiltrado, nesse caso aqui, é no músculo chamado de redondo menor. São músculos que podem sofrer lesões de acordo com o movimento. Um trauma comum do ombro é a luxação. Então aqui eu tenho o desencaixe da cabeça do húmero em relação à glenoide, uma luxação do ombro completa. E quando o ombro tem a luxação, o mais comum é a luxação anterior, vindo para frente, e a parte posterior da cabeça do húmero bate na glenoide. Aí o húmero volta para o lugar, quando o húmero sai novamente, a parte posterior bate de novo na glenoide. Então, as luxações podem ter recidiva. Recidiva é acontecer de novo. E eu posso ter lesões associadas a luxações, lesões que só vão acontecer se antes tiver o quadro de luxação. E uma lesão que acontece se tiver luxação, essa lesão chama lesão de Hill-Sachs. O que é a lesão de Hill-Sachs? Quando ocorre a luxação, a parte posterior da cabeça do húmero, sofre fratura pelo impacto na glenoide. Então aqui a gente está vendo a deformidade da cabeça do húmero. Aqui a porção anterior nessa imagem, quando ela foi luxada, essa articulação, ela não está mais porque foi reduzida, foi reposicionada. No exame de ressonância magnética ou na radiografia a gente vê a fratura da parte posterior da cabeça do húmero, ou numa reconstrução 3D, parte anterior, a parte posterior fraturada por ter o impacto na glenoide. Então aqui a lesão de Hill-Sachs, a deformidade, a parte anterior do húmero com uma boa cortical, e aqui eu vejo uma deformidade óssea. E sempre tem que existir o histórico de luxação para depois desenvolver a lesão de Hill-Sachs. Bom,
Quando ocorre luxação do ombro, quando a cabeça do húmero sai, eu também posso ter uma outra lesão associada, chamada de lesão de Bankart. Não é a lesão óssea de Bankart, agora chama só lesão de Bankart. O que é a lesão de Bankart? É a lesão do lábio, dessa estrutura que está em branco aqui, que é o lábio glenoidal. Tá? A lesão de Bankart, ela recebe esse nome se acontecer na porção anterior, inferior e posterior, ou seja, na posição de 3, 6 e 9 horas. Não é chamada lesão de Bankart se acontecer na porção superior, nós já vamos ver. Então, para romper esse lábio, o húmero deve escapar da cabeça. A cabeça do húmero deve escapar da glenoide. E aqui eu observo, deixa eu ir para esse, a parte anterior, parte posterior e o fragmento do lábio glenoidal, e quando tem a lesão do lábio glenoidal é chamada de lesão de Bankart. Tá? Então aqui uma lesão de Bankart, uma lesão de Bankart. Perdeu, olha só, desinseriu esse lábio, uma lesão de Bankart. Tá? O que pode acontecer, como esse, né? A lesão de Bankart associada à lesão de Hill-Sachs. Por que pode acontecer as duas juntas? Porque o mecanismo é a luxação. E agora, se for uma lesão da parte superior do lábio, a lesão é chamada de lesão SLAP. Então, quando eu tenho a lesão dessa parte superior, essa lesão chama SLAP. Ela não está associada à luxação. Tá? Por isso que é importante diferenciar. Lembram que a porção superior do lábio, ela recebe o tendão do bíceps. Então, uma força excessiva do bíceps, uma tensão muito grande no bíceps, pode puxar o seu tendão e causar a lesão do lábio glenoidal nessa porção superior. E isso não está associado à luxação. Então, nós falamos que quando ocorre lesão da porção superior do lábio, de frente até atrás, ó, toda a porção superior de frente até atrás, é uma lesão chamada em SLAP.